É a aula da disciplina de História do Brasil Colonial. Vamos ao quadro para nós vermos o tema dessa nossa aula de hoje. Então, a economia colonial e o mundo atlântico. Esse vai ser o grande eixo norteador da nossa aula. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a economia da colônia, o início da produção da cana-de-açúcar, falar um pouquinho sobre escambo e vamos falar como economia de uma maneira geral. Então vamos falar também sobre a escravidão, no aspecto econômico, falar um pouquinho sobre a organização que existia na colônia com relação à própria administração, né, governo geral, capitanias hereditárias. É uma aula bastante interessante, espero que você goste e que ajude essa aula, contribua aí nos seus conhecimentos. Vamos ao quadro. Então, como sempre, você já está acostumado, divido a aula aqui em 3 grandes grupos. Na primeira parte da nossa aula, nós vamos falar sobre como Portugal construiu um vasto império atlântico entre os séculos XVI e século XVIII, o auge aí do Império Transatlântico Português. No segundo momento da nossa aula, a gente vai falar da escravidão moderna. Lembrando que quando eu falo moderna, estou me referindo à era moderna da história, né? Então, desde as grandes navegações até a Revolução Francesa. Vamos trabalhar com o flagelo que foi o tráfico negreiro e o contato entre os diferentes povos e como esse contato influenciou aí sobremaneira a cultura brasileira. E no último ponto da nossa aula, vamos trabalhar com a colonização da América Portuguesa e como ela é importante para entendermos as características atuais da nossa sociedade. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é tentar fugir dos determinismos. O que é isso? A nossa sociedade atual, século XXI, ela não é determinada pelo que aconteceu na colônia, não é um reflexo direto. Mas sem dúvida nenhuma, não há como negar isso, você tem consequências. Então muitas vezes raízes, modelos, conceitos que foram perdurados durante muito tempo na colonização permanecem até o dia de hoje. A gente tem aquela falácia de imaginar que o Brasil tem mais de 500 anos, por considerar o descobrimento. A gente sabe que o Brasil, enquanto nação, vai ser constituído principalmente pós-independência. Mas vamos aqui só para um exercício considerar esses mais de 500 anos. Se a gente considerar esse período, quase 400 anos foram de escravidão, por exemplo. Então não tem como um país sair ileso de uma situação escravocrata que durou quase 4 séculos. É muita coisa. Então é lógico que você tem consequências. Mas lembre, essa consequência não é uma determinação. Não significa que o Brasil é atrasado, tem problemas só por causa da colonização. A gente teve tempo para melhorar as situações. Mas é óbvio que isso traz aí heranças malditas para o nosso país. E essas questões, determinismos, também tem algum aspecto positivo. Se o Brasil sofreu muito por conta da colonização, principalmente com a questão da escravidão e o domínio português, em um país aí de aproximadamente 200 anos, nós conseguimos avançar bastante também. Então, sempre olhar com um olhar crítico do historiador, contextualizando, sabendo que nós aprendemos isso nas disciplinas teóricas, o historiador jamais vai ser imparcial, mas ele tenta a todo momento ter a imparcialidade. Então, olhar para o passado, entender esse passado, entender a colônia, trazendo para nós um pouco do entendimento dessa realidade, mas sabendo que esse determinismo não é direto. Não significa que porque o Brasil teve problemas na colônia, que automaticamente nós vamos ter problemas nos dias atuais. Espero que você goste da aula e que a gente consiga aí trabalhar com essas questões que são tão importantes para a formação da nossa nação. Aspectos políticos e econômicos da América Portuguesa no século XVI e XVII, o início da colonização. Nós já debatemos isso anteriormente, esse nome colonização, ele é um nome bonito, dá essa impressão de uma construção, de algo que está sendo positivo. Nós tivemos na América Portuguesa, nós já discutimos isso, uma conquista, né? Literalmente, o dizimar de milhões de indígenas, a conquista de um território que já tinha um povo diferente, aqui de uma etnia diferente, e a consequente colonização, ela é imposta, né? Mas não é por isso que nós não vamos estudar. Então vamos ao quadro. Aqui eu coloquei algo bem cronológico, né? Eu particularmente gosto de ter essa noção cronológica. Há historiadores que falam o seguinte, olha, a gente não pode ficar preso à cronologia, isso é óbvio. Nunca vou ficar preso à cronologia com você. Mas é interessante a gente ter essa noção cronológica para daí a gente começar a desconstruir algumas coisas. Então, muito bem. De 1500, data do descobrimento, achamento, conquista, como queiram, até 1530, na verdade 1534 aproximadamente,
é o período dos entrepostos comerciais e feitorias. Esse período também é conhecido como período pré-colonial. Por que pré-colonial? Apesar das terras estarem aqui e terem sido descobertas, os portugueses não organizaram sistematicamente um esforço de colonização. Isso porque nesses 34 anos, os portugueses estavam ganhando muito dinheiro, tendo muito lucro com o comércio com as Índias. Depois que os portugueses começam a ter concorrência nessa rota marítima de comércio com a Índia, concorrência de franceses, holandeses, ingleses, é que eles voltam à colonização mais efetiva das terras aí que viriam a ser o Brasil. Então, por isso, esse período aí de 30 e poucos anos, o chamado período pré-colonial. Voltando ao quadro. De 1536 a 1550, o fracassado sistema das capitanias hereditárias, que é tão famoso, né? A gente estuda na escola, quem já não teve professor que queria que decorasse as capitanias hereditárias e assim por diante. 1550 a 1580, o governo geral. No período do governo geral é que começa um esforço colonizador mais organizado, sistemático e mais direto da coroa portuguesa. Esse esforço é interrompido pela União Ibérica, 1580, 1640, quando Portugal desaparece e a Espanha domina não só o território português, mas também todas as colônias. 1640 a 1750 é o período da restauração, coincidindo com o auge do período minerador. Logo em seguida, a era do Marquês de Pombal, um déspota esclarecido, 1750 a 1777, e finalizando com a crise do sistema colonial de 1777 a 1808. Há uma espécie de um preâmbulo quando a gente fala de 1808 e 1822. Por quê? Cronologicamente, historicamente, o período colonial vai até a independência, 1822. E de 22 para frente, a gente fala do período imperial até a proclamação da República. Você vai perceber comigo, tanto na disciplina de colônia, como depois na disciplina de império, que eu gosto de fazer alguns adendos. Por quê? A partir de 1808, muito embora o Brasil não fosse independente, nós temos a famosa vinda da família real ao Brasil. Nesse período, nós temos toda uma mudança no panorama da colonização, uma mudança administrativa, o Brasil é elevado à categoria de reino. Então, hoje, a gente pode analisar isso. Lógico que Dom João VI não veio ao Brasil para deixar o Brasil independente. Mas a gente sabe que de 1808 a 22 é um período de transição entre esse país que era apenas e tão somente uma colônia de exploração e começa a se tornar a sede do que viria a ser o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. De novo, não vamos fugir dos determinismos. Por quê? Como eu bem falei, Dom João VI não veio ao Brasil para fazer independência nenhuma, o objetivo era outro. Indiretamente, a partir de 1808, a partir da chegada da família real portuguesa ao Brasil, a gente tem o início daquilo que se convencionou chamar processo de independência do Brasil. Mas é lógico que eles não tinham essa intenção. Então, do mesmo jeito que o período pré-colonial é uma transição entre a conquista, a descoberta dessas terras e o início da colonização propriamente dita, de 1808 a 22 nós também temos uma transição para o fim desse período colonial, que ainda é o maior período da nossa história e que sem dúvida nenhuma deixou grandes marcas na nossa colonização. Voltando ao quadro. Sistema de capitanias hereditárias. A posse da coroa e a licença para a exploração. A concessão das famosas sesmarias, que continuaram após o fim do sistema até 1822, e as terras que eram doadas para fidalgos portugueses que se propunham a explorar a colônia. O sistema de capitanias hereditárias é muito famoso, né? Eu estou me sentindo velho aqui porque eu lembro que na escola a professora fazia prova oral com a gente. Tinha que saber o nome das capitanias e o nome dos donatários. Jamais você vai fazer isso com o seu aluno. Essa decoreba, esse decorar por decorar não faz sentido hoje. Qual que é o sentido da escola, qual é o sentido da universidade? A questão da problematização. Portugal queria começar o sistema de colonização, já tinha experiências bem feitas de capitanias hereditárias em territórios menores e resolveu adaptar o sistema ao Brasil. Qual que era a grande sacada ou a grande vantagem do sistema de capitanias hereditárias? O custo efetivo da colonização não ia ficar somente restrito a Portugal.
Portugal divide o território, entrega esses fidalgos, pessoas ricas em Portugal, para que eles viessem fazer a colonização. Mas o que acontece? Muitos nem sequer vieram aqui para ver as terras. A colonização geraria muito lucro, mas nesse primeiro momento era um desafio. Enfrentar índios que não queriam que as terras fossem tomadas, abrir as matas, começar a fazer um esforço. Isso sem contar que Portugal demora muito para achar aquilo que era a roda motriz do mercantilismo, que é o sistema econômico que move todo esse período, que é os metais preciosos. Enquanto os espanhóis chegam tropeçando em ouro no Império Azteca, no Império Inca, os portugueses demoraram muito tempo. A colonização começa efetivamente em meados de 1530, 1536. O ouro só é descoberto na América Portuguesa no finalzinho do século XVII, lá por volta do ano de 1690. Então essa colonização torna-se bastante complicada e o sistema de capitanias hereditárias falha. Você tem aquela questão de duas capitanias que se destacam mais, Pernambuco e São Vicente, outras com moderados aí níveis de sucesso, de colonização. Qual que é a grande importância desse período se pensarmos na nossa realidade hoje? O sistema de sesmarias. Professor, o que é uma sesmaria? A sesmaria era o seguinte: o governo português, o dono da capitania, poderia conceder territórios para aquelas pessoas que ele queria atrair para fazer a colonização. Mesmo depois do fim do sistema de capitanias hereditárias, essa prática continua. O governo português literalmente doava, entregava essas terras para pessoas ricas, importantes, que tinham influência no governo e que queriam aceitar o desafio dessa colonização. Esse sistema de sesmarias, ele é um dos problemas que gerou os grandes latifúndios que nós temos hoje e, consequentemente, os grandes latifundiários. Não são todos proprietários, obviamente, mas você tem muita gente no Brasil, você tem muitos proprietários de grandes faixas de terras que são descendentes dessas pessoas que vieram lá no período da colonização e que ganharam sesmarias. Então a desigualdade social, que é um dos grandes problemas da nossa nação e que tem relação com a falta de uma reforma agrária, com esses latifúndios, muitos deles improdutivos, começa lá no período colonial e infelizmente não teve uma solução até os dias atuais. Voltando ao quadro. Como sempre, eu gosto de finalizar, ou pelo menos ter uma citação aqui na nossa aula, para que a gente vá conversando e dialogando. Essa citação é do grande Sérgio Buarque de Holanda, vocês já devem ter ouvido falar, estudado sobre ele, no texto A Colônia do Sacramento e a Expansão do Extremo Sul. Olha só o que o Holanda vai nos dizer. Vou ler a minha parte aqui, depois eu vou para o Sérgio Buarque de Holanda. No ano de 1548, a coroa instaurou a sede do governo geral na capitania real da Bahia, então a primeira capital do Brasil, colocada lá como Salvador. O Sérgio Buarque vai dizer o seguinte: o governo geral deveria dar favor e ajuda às outras povoações, ministrar-lhes justiça e prover as coisas que cumprissem ao serviço da sua Alteza e dos negócios da real fazenda e ao bem de suas partes. Lógico que o Sérgio Buarque está se referindo aqui a um decreto de lei que deu início ao governo geral. Então percebam, qual que é o objetivo do governo geral? Dar apoio às pessoas que estão fazendo a colonização e que servem a Alteza, que servem a coroa. Então esse governo geral tem início como um apoio ao colono e para que as regras, para que o lucro que estava acontecendo aqui na colônia fosse para a coroa portuguesa. É aquela ideia da colônia de exploração. Em nenhum momento fala-se em povoamento, em cultivo das terras para que migrantes pudessem vir para cá, constituir famílias, enfim. É sempre aquele sentido da colonização por exploração. E o governo geral português vem, nesse sentido, organizar essas primeiras tentativas frustradas de colonização, tanto do período pré-colonial e principalmente das capitanias hereditárias que fracassaram. Continuando com os aspectos políticos e econômicos da América Portuguesa no século XVI e XVII, a organização colonial. A gente falou um pouquinho dos sistemas de capitanias hereditárias, falamos do governo geral, vamos entender um pouquinho após o governo geral como que isso acontecia, como que era organizada essa colonização no Brasil. Vamos ao quadro. Então, a instalação do governo geral significou um olhar mais atento do governo português sobre o Brasil e uma organização colonial mais sistemática e organizada. Lembrem-se que eu fiz aqui esse adendo com relação ao Brasil. Ainda não era Brasil, essa ideia de Brasil não existe, estou usando aqui quase que uma licença poética.
resolução de conflitos com os indígenas, entre os colonos e impedir as invasões da França, da Inglaterra e da Holanda. Portugal e Espanha começam muito bem esse período colonial. As primeiras descobertas da América são de Portugal e Espanha, mas elas não são as únicas nações, os únicos estados modernos que queriam lucrar com as benesses e com as descobertas que estavam acontecendo aqui na América. Outros países que também se consolidaram como estados nacionais modernos, como a Inglaterra, como a França, como a Holanda, também estavam nessa disputa. Mas o que é um estado nacional moderno? Pegando aí a parte de outra disciplina de Moderna 1, Moderna 2, você vai ver isso em vários momentos. Um Estado Nacional moderno é aquele Estado que fez a transição do medievo para uma organização mais centralizada. Um Estado Nacional moderno tem um rei, tem uma burguesia que faz o aparato desse rei, você tem uma nobreza que ajuda, mas os ditames da nação, os rumos da nação são colocados prioritariamente por essa nobreza. Então você tem uma disputa no Brasil, todos esses povos que tentaram invadir o Brasil foram repelidos, né? E Portugal começa então com essa colonização propriamente efetiva, com o governo geral, formação das câmaras municipais, entre outras ações. Voltando ao quadro. Poder econômico e político nas chamadas câmaras municipais. As câmaras municipais surgem antes mesmo da ideia de um prefeito. Essas câmaras municipais eram compostas basicamente pelos chamados homens bons, detalhe, homens bons entre aspas, porque eles não eram tão bons assim, né? Faziam a resolução de problemas, gerenciavam gastos públicos, ações judiciais. Então imagine que numa capitania que acabou se dissolvendo, você tem algumas sesmarias, começa uma região de colonização, né? Poderia ser com extração das drogas do sertão, no caso da região mais ao norte e nordeste do Brasil, o início da produção de cana-de-açúcar, extração de pau-brasil, não importa. Formavam-se pequenos povoados, as pessoas vinham, começava essa colonização. Você tinha uma relação muito tensa. Colonizador português, escravos africanos, quando era o caso, escravos indígenas em algumas regiões. Então era uma relação conflituosa. Os colonos, um, logicamente, querendo lucrar mais do que o outro. Então, para organizar esse poder menor, não menor no sentido de importância, mas de regionalização mesmo, surgem as câmaras municipais. Quem fazia parte dessa câmara? Os homens bons. Quem são os homens bons? O padre, que estava trabalhando naquela região, a pessoa mais rica, mais proeminente, mais importante, o grande dono de terras, o comerciante mais poderoso, enfim. Essas pessoas que faziam parte dessa Câmara Municipal significavam a presença do poder real português nessas localidades menores. E basicamente resolviam todos os problemas, desde ações de justiça, questões que pudessem envolver polícia, roubos, assassinatos, de tudo a Câmara Municipal resolvia. Qual que é a consequência disso? Essas câmaras municipais acabaram criando uma pequena elite abastada, pessoas que tinham poder econômico, transformavam esse poder econômico em poder político e até mesmo em poder de justiça quando necessário. Até hoje nas cidades a gente vê que você tem uma relação com isso. Os vereadores de uma cidade, na maioria absoluta das vezes, são pessoas que têm dinheiro, são pessoas influentes na sociedade daquela cidade e que acabam transformando esse poder econômico em poder político efetivo. Então, uma permanência, pensando naquela ideia da história como permanências, continuidades e rupturas, esse poder da Câmara Municipal é uma permanência. É óbvio que não igualzinho ao que tinha no período colonial, mas ainda é uma permanência. Voltando ao quadro. Uma citação agora do Fernando Cunha, Elites Políticas Municipais no Brasil Colônia. Olha só o que ele vai nos relatar aqui. As câmaras municipais eram mais uma instância de poder dentro do Império Colonial Português, retirando assim da coroa o papel de único sujeito do processo de colonização, ou seja, é uma ideia de descentralização política. Elas tinham seu papel no governo da colônia, tal como os donatários, os capitães, os governadores, entre outros, que também eram instâncias de poderes. Nesse sentido, a historiografia atual sobre o tema considera que a coroa não foi uma instância que centralizou todo o poder e que dirigiu unilateralmente suas colônias. Apesar de você ter a instituição do governo geral, isso não significava que a ação dos governantes portugueses no Brasil, no que seria o Brasil, ela era centralizada. Há uma certa descentralização do poder.
Eu sempre falo isso para os meus alunos, já falei para você em outro momento e sempre gosto de considerar isso. A gente tem que tentar entender o passado com a cabeça do passado. É difícil? Claro que é, mas é esse o sentido da história. Por que eu estou comentando sobre esse assunto? Comunicação. Hoje em dia nós temos uma facilidade absurda de comunicação. Naquele momento não é assim, se comunica por carta. Então uma lei, uma ordem, uma determinação que saísse de Lisboa demorava meses, 3, 4, 5 meses para chegar num recôncavo do Brasil. Então essas câmaras municipais no dia a dia resolviam as questões da maneira que eles achavam mais importante. Isso gerou uma descentralização. Essa descentralização política poderia levar a uma autonomia, a um autogoverno, parecido com o que aconteceu nas 13 colônias mais ao norte, que geraram os Estados Unidos da América. Mas não. Essa descentralização gerou uma elite pequena, uma elite poderosa e que mandava na sua região, mas que sempre foi vinculada ao governo português. Então dá-se a impressão que houve a chance de uma descentralização, mas que essa descentralização não foi muito bem aproveitada. Então essas câmaras municipais, conforme a citação, significavam as instâncias de poderes portuguesas, pulverizadas na colônia. América Portuguesa, África e o mundo atlântico, a estrutura escravocrata. Trabalhar a escravidão, quando a gente fala do Brasil colonial, é muito importante, é muito interessante. O senso comum diz o seguinte: escravos são a mão de obra, significam a mão de obra que constituiu, que construiu o Brasil. Isso é óbvio que é verdade, mas a gente tem que pensar um pouco além. A escravidão, ou melhor dizendo, o tráfico de escravos, também era uma importante atividade econômica, tão importante quanto a extração quanto a cana-de-açúcar ou quanto a mineração. Vamos ao quadro entender um pouco mais sobre isso. Então, um dos motivos, vamos colocar assim, do início da escravidão no Brasil. Primeiro, a questão do número insuficiente de escravos indígenas. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas as estimativas falam que existiam pelo menos 8 milhões de indígenas no Brasil, algumas falam até mais, no período que os portugueses chegaram aqui. Então como é que o número é insuficiente? O número é insuficiente porque os portugueses tinham muita dificuldade com o apresamento dos indígenas. Afinal de contas, esses povos conheciam o território, sabiam muito bem se embrenhar nas matas e se defender da ação dos portugueses. Tanto que essa resistência ela vai durar muito tempo. O tráfico de escravos e a escravidão negra já era instituída em Portugal, e não no território português, mas em outras colônias portuguesas. Então eles tinham mais facilidade. Isso muitas vezes é distorcido por pessoas que não têm um cuidado histórico, que muitas vezes têm uma má intenção quando estuda história, e diz o seguinte: olha, o negro é mais apto ao trabalho do que o indígena. Isso é puro preconceito, isso é um revisionismo imbecil que não deve fazer parte da nossa reflexão. Mas a gente tem que fazer a contextualização. A escravidão já existia, os portugueses já usavam de escravos negros em outras localidades, em outras colônias menores, e a dificuldade do apresamento de indígenas é um dos motivos, não o principal, para que os negros viessem ao Brasil como escravizados. Voltando ao quadro. A experiência com a escravidão africana anterior era maior, mas olha, eu coloquei em negrito, se eu pudesse, eu colocava até um LED piscando aqui para vocês não entenderem isso. O principal fator que fez com que os africanos fossem escravizados no Brasil é o lucro. O lucro do tráfico de escravos era absurdo, gigantesco. Alguns especialistas falam em 1000%. Os grandes traficantes de escravos no Brasil, que constituíram família, que muitas vezes têm famílias tradicionais no país que são descendentes delas, esses grandes traficantes de escravos, eles eram tão ricos como os grandes fazendeiros, donos dos engenhos de açúcar, ou dos grandes mineradores, tá? Então, essa questão do lucro era fundamental. A escravidão, o negócio do tráfico de escravos era um negócio extremamente lucrativo que gerou fortunas no nosso país e era uma atividade econômica importante, para além da simples mão de obra para outras atividades. Voltando ao quadro. Estima-se que quase 4 milhões de africanos tenham vindo para o Brasil como escravos no período colonial. Professor, esse número a gente não tem uma noção. Fala 4 milhões, eu sei que em números absolutos 4 milhões é um número assustador. Mas o que isso significa? Só para você ter uma ideia.
Essa minha fala é baseada no Luiz Felipe de Alencastro. Faço votos, depois eu escrevo o nome dele para vocês. É um grande historiador, já ganhou o prêmio Jabuti com um livro que se chama O Trato dos Viventes. Ele é o colaborador principal de um dos volumes da História da Vida Privada no Brasil, que é uma coleção maravilhosa também. Faço votos para que você adquira e leia, você acha alguma coisa na internet. O Luiz Felipe de Alencastro, ele tem muitos estudos voltados para a escravidão no Brasil e para a questão colonial, principalmente quando se diz respeito ao tráfico de escravos. E ele fez um levantamento, esse levantamento baseado em fontes históricas, que demonstram que no período colonial, então ele pega de 1550, quando a gente tem ali o auge do governo geral, até o fim do tráfico de escravos, 1850. Então ele pega esse recorde de 300 anos. Nesses 300 anos, no qual o tráfico de escravos era liberado, vieram ao Brasil aproximadamente 4 milhões de negros da África escravizados. No mesmo período, nesses mesmos 300 anos, vieram para o Brasil cerca de 600 mil portugueses. 4 milhões de sul-africanos e 600 mil portugueses. Então, para vocês terem uma dimensão do volume desse tráfico de escravos. E uma dimensão que mostra a nossa sociedade brasileira atual. O Brasil é um país majoritariamente de negros e afrodescendentes. Por quê? Porque o volume dessa colonização, né, é maior desses africanos que vieram ao Brasil e que constituíram aí a nossa cultura. Isso, a gente está falando em número absoluto, mas isso traz uma série de outras consequências, uma série de outras reflexões que nós podemos fazer. Por exemplo, se eu parto do pressuposto que as pessoas que colonizaram o Brasil são as pessoas que estavam aqui e que a maioria delas era formada por escravos negros e afrodescendentes, então esse silogismo me leva a pensar que o Brasil foi colonizado em número de pessoas, em números absolutos, mais por africanos do que por portugueses. Olha só que coisa interessante, quantas considerações a gente consegue retirar de apenas um dado bem trabalhado de um grande historiador que é o Luiz Felipe de Alencastro. Então, questões para nós refletirmos. Voltando ao quadro. Então, esse número muito forte. Tráfico do Atlântico. Esse mapa, tá? Aqui está a referência dele. Eu vi esse mapa a primeira vez exatamente numa palestra do professor. Eu vou colocar o nome dele aqui para vocês depois pesquisarem, ó. Opa. Luiz Felipe de Alencastro. Professor vivo ainda, ativo, tem um monte de vídeo legal no YouTube também dele. Ele está falando o seguinte, o mapa é sobre o tráfico de escravos no Brasil, as regiões onde mais vinham os escravos. No século XVI, eles não consideravam preconceituosamente todas as etnias de cada região que existiam na África. Então eles tratavam os grupos africanos com dois nomes genéricos, bantus e sudaneses. A gente sabe que os bantus e os sudaneses têm muito mais história, têm muito mais etnias, mas essas etnias não eram respeitadas, categorizadas e estudadas naquele período. Vamos voltar ao mapa então. Então basicamente você tem esses dois grupos, bantus e sudaneses, que vinham à colonização. Olha só as regiões, né? Mombaça, Luanda, Benguela, Moçambique, pensando na região dos bantus, e Cabo Verde, São Jorge da Mina, Costa dos Escravos, Ilha de São Tomé dos sudaneses. A maioria dos escravos que vinham no Brasil é da região aqui dos bantus, a região subsaariana. E aqui os portos com mais volume, né, de tráfico de escravos: Rio de Janeiro, Salvador, Olinda e São Luís. Por que esse mapa é interessante? Eu vou apagar tudo que eu rascunhei aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar. O nosso colonizador, Portugal. Tá mais ou menos aqui, né? Ó, Portugal. Percebam que as grandes rotas de tráfico não passam nem perto no Atlântico Norte. Elas estão aqui, ó, no Atlântico Sul. Então, esse tráfico de escravos levou a um intercâmbio gigantesco entre África e América do Sul, entre as regiões africanas e o Brasil. Isso nos mostra o quê? Que apesar de nós termos um intermédio do colonizador português, segundo Alencastro, as trocas de pessoas, as trocas culturais, sociais, de relações mesmo, eram muito mais fortes e diretas entre África e Brasil, sem o intermediário português. Então, muito da nossa cultura, muito da nossa sociedade está diretamente influenciada por essa relação.
a gente estuda a cultura brasileira e alguém fala assim, olha, nós temos que estudar as contribuições da cultura africana. Dá a impressão que a cultura africana é um anexo, é algo pequeno. Não é. É a base maior da constituição da cultura e da sociedade brasileira. Isso não é um achismo meu ou do professor Luiz Felipe de Alencastro, são as fontes históricas e o estudo sobre elas que nos mostram. Então, por isso, é tão importante, ainda mais para nós que estamos aí nos aprofundando no conhecimento da história. Voltando ao quadro. Aqui não poderia deixar de falar de tráfico negreiro sem falar um pouco sobre as condições terríveis que esses escravos eram trazidos, né? Eram trazidos de diversas regiões, uma dificuldade muito grande na organização das resistências, relações violentíssimas e de muita tensão entre os escravos e os senhores. Esse é uma das várias imagens, esse quadro, salvo engano, é do Debré, que mostra como os escravos eram trazidos aqui nos seus porões. Essa representação ainda não está tão complicada, não está tão bagunçada, mas você tinha uma situação muito complexa. Quando eu falo aqui sobre as diversas regiões que eram escravos trazidos, era o seguinte: o comprador de escravos, ele ia comprar um lote de 100 escravos. Ele não comprava os 100 escravos da mesma etnia, do mesmo povo. Por quê? Se ele comprasse um contingente muito grande de escravos de uma mesma região, esses escravos poderiam se organizar, fazer um motim, e isso levaria a uma crise. Então eles compravam 30 escravos de um povo, 20 do outro, 30 do outro. Esses povos falavam línguas diferentes, culturas, religiões, às vezes eram até brigados entre si, brigas que vinham lá do continente africano. Então isso dificultava as resistências. Além disso, a condição do tráfico era muito grande, né? Era muito degradante, né? Esses escravos vinham amontoados num lugar que eram para trazer 100 pessoas, traziam 150, 200. Por quê? O lucro, aquela ideia de que quanto mais escravos eu trouxer, melhor será a minha margem de lucro e mais eu vou ganhar. Não à toa, os navios negreiros desse período eram chamados de tumbeiros. Como assim tumbeiros? Tumbeiros eram tumbas ambulantes, morria-se muita gente. Entre aspas, bem grandes, mas pegando o termo da época, dizia que a carga muitas vezes se perdia. Esses navios chegavam tão sujos, afinal de contas as pessoas estavam aglomeradas, não tinha nenhuma preocupação de saneamento básico, que não raro, quando esses navios chegavam no Brasil, os colonos não achavam pessoas que estavam dispostas a limpar os navios. Eles eram queimados, afundavam na Bahia, compravam um barco novo para poder voltar para Portugal. Então, essa condição do tráfico, essa condição extremamente horrenda, né? Algo inimaginável, infelizmente é uma marca indelével na nossa história. O brasileiro, o historiador brasileiro, ou o português, ou o africano que está trabalhando esse assunto, ele não deve negar isso. Não deve negar a escravidão, ele deve contextualizá-la, aceitá-la, né? E entender o seu processo histórico. Por isso que para quem é da história, e para qualquer ser humano, na verdade, quando a gente fala de um crime de racismo na televisão, num jogo de futebol, em qualquer extrato da nossa sociedade, isso dói na alma, isso mostra como é que a nossa sociedade ainda não aprendeu a lidar com algo que deveria ser já extinto, essa ideia do racismo, mas que quando surgisse deveria ser muito mais bem trabalhado. Então por isso a necessidade de discutirmos, trabalharmos, estudarmos durante muito tempo sobre a escravidão, sobre a contribuição dos africanos para a cultura brasileira, para que, quem sabe, as próximas gerações consigam aí extirpar da nossa sociedade essa ideia do racismo. Feriado da Consciência Negra. Primeira das nossas situações problemas. Apresentando a nossa SP. Apesar de ser uma lei federal, número 12.519, de 10 de novembro de 2011, o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, encontra muita resistência, não sendo instituído de forma social em diversos estados. Então, todo mundo gosta de feriado. Quando a gente fala em feriado, você pensa em folga, você pensa em viajar com a família e tal. Mas a gente tem que pensar nessa construção histórica dos feriados. No nosso calendário brasileiro, você tem vários feriados católicos. Esses feriados são constituídos, né? Sexta-feira Santa, por exemplo, e dificilmente serão retirados. Mas se a gente partir do pressuposto de que no Brasil não tem só católicos, nós tínhamos que ter feriados das outras religiões também. Um feriado evangélico, um feriado da Umbanda, um feriado do Candomblé, dos espíritas, enfim, dos mais diversos grupos religiosos do Brasil.
E muitas vezes esses feriados não são questionados. Eu nunca vi uma pessoa, nunca vi um grupo político criticar a Sexta-feira Santa. Ou questionar, por exemplo, o 21 de abril, Tiradentes. Nós sabemos na história que Tiradentes é um herói regional. Ele não era, como muitas vezes a historiografia quis nos passar, a historiografia que era comandada pelo governo com uma intencionalidade muito grande, não historiadores profissionais. Tiradentes não é herói da proclamação da República, coisíssima nenhuma. Ele é um herói regional. Nunca ninguém questionou o feriado do 21 de abril do Tiradentes. Esse feriado da consciência negra, tecnicamente, deveria ser um dos mais importantes da nossa nação. Afinal de contas, nós estamos celebrando o Dia da Consciência Negra, que surgiu lá por conta da morte do Zumbi dos Palmares, mas ele seria um dia de reflexão, de rememoramento sobre todas as contribuições desses africanos que vieram e que construíram a nossa nação. Esses milhões de africanos que sofreram, que lutaram, que resistiram à condição de escravo e que durante boa parte da nossa história estiveram nessa condição. Mas aí vem a questão. Por que esse feriado tem uma resistência? Por que as pessoas não aceitam, não discutem e não celebram como deveria esse feriado da consciência negra? Eu sei que você que está me escutando aí em diversas regiões do Brasil, você vai me ajudar nesse raciocínio. Tem regiões, tem estados que esse feriado é inquestionável. Outras regiões simplesmente não é feriado. Na região que eu estou, 20 de novembro, nenhum ano, desde quando ele foi instituído, foi um feriado. Voltando ao quadro. Há ainda muito trabalho a ser feito com relação aos estudos sobre a importância da cultura africana na constituição do Brasil contemporâneo. Essa resistência à consciência negra nos demonstra de uma maneira muito clara que isso ainda é um problema a ser resolvido. Ou seja, você tem um feriado, você tem uma lei, essa lei não é respeitada, essa lei não é nem... essa lei não é respeitada e os debates com relação à aceitação ou não do consciência negra passam longe, né? As pessoas muitas vezes estão dispostas a discutir outros assuntos e não esse, demonstra claramente que a nossa sociedade ainda precisa avançar muito com relação a essa conscientização. E olha que engraçado, né? O Dia da Consciência Negra e falta mesmo mais consciência histórica para os brasileiros de maneira geral. Vamos agora para nosso primeiro momento de interação. A questão é a seguinte: quais fatores justificam a não aceitação do feriado do Dia da Consciência no Brasil? Por que esse feriado ainda não é aceito? Por que em muitas regiões esse feriado é ignorado? Pense, reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.